ter feito 1-0 diante do Mengão hoje, né? A coisa mais inacreditável é que o Sport tenha durado 35 minutos à frente de um muito mau Flamengo e depois das expulsões que o Flamengo só tenha virado o jogo aos 15 e 16 da etapa final. Jogou mais de 20 minutos o Flamengo com um a mais de 15 com 2 jogadores a mais e custou a virar o jogo. O campeonato é feito de 38 rodadas e nem todas você vai jogar bem. O Flamengo hoje tinha um tanto de desfalque. Chega esse momento da competição, é até difícil manter muitas vezes a concentração, o mesmo ritmo. Todo mundo tá pensando às vezes mais na quarta-feira, mais no dia 29 do que nesse jogo contra o Sport. Então o importante era fazer os pontos e que ninguém se lesionasse. Deu tudo certo pro Flamengo, apesar de um jogo bastante ruim, mas que não é nem do time titular. Então nem serve pra gente falar, mas se jogar assim o próximo jogo, não vão ser nem esses caras que devem entrar em campo na próxima partida. Ricardinho, eu não sei o que você pensa, mas dentro do que foi o jogo, principalmente no primeiro tempo, ficou às vezes claro que faltava também ritmo pros caras, né? Que não se conversavam tanto dentro de campo, mas no segundo tempo aí com 2 a mais em campo, a qualidade que entra também dentro das 4 linhas, o Flamengo conseguiu equiparar o jogo, equiparar a parada como um todo, virou no segundo tempo e goleou o Sport e ganha ainda mais força para buscar a liderança nesse momento. O que o Flamengo precisava hoje ele fez, que era vencer o jogo. Com muitos desfalques, é verdade, mas mesmo assim, um Flamengo muito superior ao Sport. O Flamengo demorou para entrar no jogo, o Flamengo toma um gol e aí 2 jogadores do Sport colocam tudo a perder. Com 2 homens a mais, é impossível hoje no futebol você segurar qualquer time adversário, ainda mais um Flamengo, que hoje não tinha titulares, mas que ainda tem, assim, um elenco muito bom e um time de qualidade. Acho que até demorou para fazer o seu segundo gol, não teve muita paciência, o Everton Cebolinha teve que entrar para chutar a bola na trave e depois o Juninho fazer o gol. É uma vitória de um Flamengo que é muito melhor do que o Sport, mas foi facilitada sim pela irresponsabilidade de 2 jogadores do time pernambucano. O Sport está rebaixado para a Série B e o Flamengo agora é o líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai lutar até o fim para vencer o Campeonato Brasileiro. Será rodada a rodada contra o Palmeiras. É de longe um dos campeonatos mais disputados do planeta. Bora ver os gols? Bora ver o que foi dentro do campo, na Arena Pernambuco. O primeiro gol é do Sport, né? Esse vacilo gigante da defesa do Flamengo. Ela vai sobrar no Pablo. Na primeira, travado. Na segunda, ele manda pro gol, fazendo 1-0. E aí, todo mundo se perguntava, o Flamengo esqueceu o futebol lá no hotel, deixou no aeroporto lá no Rio de Janeiro, porque até então o Sport era, se não dono do jogo, mas dono das ações mais perigosas, né? O Flamengo entrou muito mal, desconcentrado, a gente vê como é um erro de todo o sistema defensivo do Flamengo, esse gol do Sport, e o jogo ia muito difícil pro Flamengo, ele gerava quase nada, né, até aí, Isso. até a expulsão do Matheus. Esse segundo cartão é necessário que ele tome, mas um jogador que já tem cartão acho que não deve fazer essa falta, não deve entrar assim um adversário se você já tem um cartão amarelo. O primeiro cartão é bem mais tonto por parte dele, e ele toma esse segundo que é quase inevitável agora, que deixa o Ayrton Lucas ir e tente se recompor, ajudar a defesa como desce. Não era uma jogada de evitar com tudo que desce, apesar de todas as consequências do ataque do Flamengo. E aí o golaço do Ayrton Lucas, né? Do Luiz Araújo, melhor né? dizendo. Perfeito. Ele recebe, a gente vai ver no replay aí, né? Não tem marcação, ele olha pro goleiro e bate, né? Ó, recebe, ajeita o corpo, bate na entrada, né, da área, um golaço, né? Aí já com um jogador a mais, a gente falou. E aí vai vir a segunda expulsão. A segunda expulsão. Também uma expulsão corretíssima, né? Em cima do Ramon. Ele já tinha o cartão amarelo, o Wallace vai dominar a bola e vem por trás e faz a falta. Ele sabe que vai ser expulso, né, Marcelo? Olha lá. Não, esse cartão não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. É uma jogada que não vai dar em nada, que o jogador do Flamengo mais avançado tá de costa no círculo central e ele vai pegar o cara, olha, ele pega o Wallace no tornozelo dele só pra fazer uma falta mesmo pra cartão amarelo de um time que já tava com a menos e já tem muita dificuldade. Porque numa dessa, né, Ricardinho, se você mata o segundo gol que nasce com o chute do Cebolinha, depois tem rebote no pé do Juninho, ele faz o gol pro Flamengo. Se você mata o contragolpe, o cara tá saindo na cara do gol, é uma situação. Perfeito. Mas quando você tá no meio de campo, ó, jogada morta, você tomou um gol. Atacante de costa, dominou a bola errada, ia sobrar pro Lucas Lima a bola, até pra ter um contra-ataque do Sport. Aí o Ramon, que já tinha tomado um cartão, toma o segundo cartão. Aí é falta de inteligência mesmo, né? Não sentiram o jogo? O Sport tá sentindo o Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada. O Sport tem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro.
2 vitórias. Uma contra o Corinthians e uma contra o Grêmio. É muito pouco, né? É o Grêmio mesmo, outro, né? É o Grêmio. E não tô ganhou maluco, lá na não. arena do Grêmio, Isso. inclusive, lá no sul do E país. ganhou o Corinthians jogando em casa, o Corinthians com o time alternativo. E desse resultado, aí você já tá com 2 jogadores a menos, você tem o placar já virado a favor do seu adversário. E antes mesmo disso, e esse gol do Bruno Henrique é de completa desatenção numa série de bola. E voltando para o segundo tempo, ficou muito notório, o Ricardinho me chamou na oportunidade para salientar, né, Beckler? Os caras do Sport nem na metade do campo vieram. Antes da bola rolar para a segunda etapa. Todo mundo já estava na intermediária para trás e bola para o Flamengo, eles que tentem desbloquear a defesa. E conseguiram como poucos clubes do Brasil conseguiriam, né? Não. O Flamengo custou a conseguir. Foi conseguir aos 15, 16, com 2 jogadores a mais, atacando muito mal num gol de sorte. Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, perdão, bate mal na bola. Tinha acabado de entrar. Ela dá na trave e sobra pro Juninho, que aí é oportunismo de centroavante, saiu correndo pra frente pra ver o que acontecia e a bola tocou nele. Não tem nada assim de mérito do Flamengo, de que conseguiu. O Flamengo simplesmente tinha 2 a mais. Existe um demérito, então, do Flamengo ter demorado tanto? Sim, o Flamengo tinha que ter demorado muito menos. O jogo ficou dramático por 1 hora. O Flamengo pegou um time rebaixado com 2 a menos e demorou 1 hora pra estar à frente do placar. O Sport foi se desmontando e a vitória ficou obrigatória para o Flamengo. Não tinha como não ganhar esse jogo e demorou demais para fazer o segundo gol. Mas era aquilo, né, Marcelo? Mesmo atabalhoado, mesmo tomando decisões erradas, o gol ia sair. Não tinha como não sair. Assim, perfeito. Acho que a opção Perfeito. do Sport era simplesmente se fechar com 8 e ver se numa dessas, no que caísse a bola num rebote no pé de um jogador do Sport, o Pulgar ou o Saul levantasse demais a perna, tomasse um segundo cartão amarelo, o Emerson Royal dominasse mal uma bola, puxasse um jogador e tomasse um segundo amarelo, pra tentar ficar 8 contra 9 jogadores de linha e voltar pro jogo. Mas aí entra a inteligência do Felipe Luiz, né? Porque tinha o João Vitor que ele entrou bem no primeiro tempo, todas as oportunidades saíram dessa dupla, né? O Emerson Royal e também do João Vitor, ele tava amarelado e o menino tava sentindo o jogo. O Felipe Luiz, esperto que viu que ali poderia ser uma alternativa para a equipe do Sport, saca o cara, né? Tanto que eu falei que eu tiraria antes de terminar o intervalo. Eu teria feito a troca, ele tomou o cartão aos 44, 43, eu já teria trocado ali. Só que, evidentemente, alguém falou pra ele, ó, tu dá uma segurada, aí não faz mais falta, tu vai sair no intervalo. Né? Aí o Felipe Luiz colocou o Flamengo pra cima como era de se esperar. Você tem 2 jogadores a mais, você não vai defender mais. Você vai atacar. O Beckler trouxe a informação aí. O Sport trocou o quê? 40 passes até o final do primeiro tempo, eram 37. É simplesmente ridículo. Só que o Sport, os jogadores estão em campo, não tem culpa. Os jogadores tentaram se defender e óbvio que não iam conseguir. O Flamengo tinha a obrigação de ganhar o jogo antes dele começar. E quando teve 2 jogadores a mais, aí a obrigação ela quadriplicou. E o Flamengo fez o que precisava, ganhou o jogo e põe toda a pressão pro jogo que começa daqui a pouquinho na Vila, em cima do Palmeiras. Até porque, né, Beckler? Uma coisa é você perder ponto. A outra coisa é você perder ponto pro virtual rebaixado a pelo menos 5, 6, 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. Perder hoje ou não vencer o Sport seria um abalo absurdo pro Flamengo, não só do aspecto mental dos caras, mas na tabela mesmo. Esse tipo de partida não se perde pra quem quer conquistar campeonato de ponto corrido, né? Não, seria o pior resultado do Flamengo em anos, tá? Assim, seria o resultado mais desastroso do Flamengo, surpreendente e ruim em muito tempo de Campeonato Brasileiro, pelo menos, porque tiveram algumas eliminações na Libertadores que acho que também poderiam ser mais disputadas pelo time do Flamengo. Sorte do Flamengo que hoje era o Sport, tá? Fosse qualquer outro time do campeonato jogando como jogou o Flamengo, não sei se fosse outro time do campeonato jogaria, mas com os desfalques que tinham e entrando como os caras que foram os escolhidos pelo Felipe Luiz entraram, fosse qualquer outro time do campeonato, é bastante provável que o Flamengo não tivesse saído com 3 pontos. Para a história do campeonato, não vai dizer nada, porque para o próximo jogo acho que a concentração vai ser diferente, os jogadores vão ser diferentes, vai ser tudo diferente de hoje, então hoje ficam os 3 pontos para conta, que era o que precisava. Mas que sorte deu o Flamengo, que hoje era o Sport pela frente. Numa dessa você pega outro time mais competitivo ou com alguma coisa ainda a decidir no campeonato, com o Palmeiras a enfrentar daqui a pouco o Santos, que luta e tem total condição de sair da zona de rebaixamento, inclusive com uma vitória hoje. Inclusive tem uma pergunta na nossa enquete em relação a isso. Pro Palmeiras, será que é pior entrar em campo, entra mais pressionado
com a vitória do Flamengo, ou não tem nada a ver, isso não interfere no jogo que já vai ser dificílimo pro Palmeiras, com muitos desfalques, Palmeiras que fez um esforço danado de logística para trazer o Flaco Lopes, que Vai ficar no jogou banco. pela seleção da Argentina ontem. E aí, Ricardinho, hoje a pressão, a responsabilidade já tá do lado do Palmeiras? A rodada, ela era mais complicada para o Palmeiras do que para o Flamengo, né? Independente de desfalque aqui ou desfalque lá, né? Você pegar o Sport já rebaixado e pegar um clássico é muito mais complicado, né? No meio de semana, a tabela inverte. O Palmeiras vai pegar um Vitória, que luta contra o rebaixamento, e o Flamengo vai fazer um clássico contra o Fluminense. Evidentemente que nesse momento, todos os jogadores do Palmeiras sabem que o Flamengo ganhou o jogo. E é claro que isso aumenta a pressão. Ah, mas isso vai fazer diferença? A gente só vai ver quando a bola rolar. Mas que aumenta a pressão, é claro que aumenta. Mas eu também acho que assim, cá entre nós, os caras do Palmeiras já sabiam que o Flamengo ia ganhar. Então não sei se eles se sentem mais pressionados, mas eles já tinham na conta, já estava engavetado que o Flamengo teria 3 pontos hoje e simplesmente isso se confirmou. Os pra lá e pra cá do jogo não mudam, que no final das contas todo mundo esperava e vieram 3 pontos do Flamengo. Essa rodada é mais difícil pro Palmeiras, porque tem o Santos na Vila Belmiro, mas a próxima rodada inverte, mas não é na mesma proporção, né? Perfeito. Hoje eram 3 pontos obrigatórios. O Palmeiras e Vitória não são 3 pontos obrigatórios. Mas o jogo era no Allianz também, né? Tem isso também, né? O Palmeiras ainda deve ter desfalques da data FIFA. Vai voltar o Andréas, que tá suspenso, o Alan, que tá suspenso, alguns jogadores suspensos voltam. A tia tá mandando o avião lá para as Inglaterra, né? Mas assim, vão voltar jogadores desgastados também para um jogo contra o Vitória, que tá vivo, que tá sentindo, que tá vivo, que tá melhorando nas últimas rodadas. E o Flamengo tem um jogo bastante difícil contra o Fluminense, que também deve ter lá o Flamengo seus desfalques. Um abraço para toda a nossa audiência, você que tá chegando agora, dropando o dedo no like, dá tempo da gente bater a nossa meta de 10 mil, hein? Falta pouquinho pra gente bater 10 mil. Ó, faltam 2.400 likes. Então tem que ser agora, tá? Tem que ser agora. Tem que ser agora. Lembrando que nós estamos no pós-jogo de Flamengo, um atropelo diante do Sport, 5-1. E assim, dentro do que foi o jogo, tudo bem, eu acho que o Flamengo não jogou bem o primeiro tempo, vocês já ressaltaram isso. Faltou um pouco mais de, sei lá, entrosamento entre os caras. Mas, por mais que não tenha jogado bem o primeiro tempo, não tem que levar isso pro resto do campeonato. Acabou o jogo, como vocês disseram, né? Apaga a luz e vai embora, porque qualquer tipo de vacilo pode atrapalhar a concentração dos caras, porque agora, dependendo do que acontecer entre Palmeiras e Santos, depende só do Flamengo ser campeão brasileiro, e na próxima rodada não tem qualquer jogo, tem o Fla-Flu, um dos clássicos mais pesados do futebol mundial, né? E o Fluminense, evidentemente, que não quer ver o Flamengo ser campeão brasileiro de novo, né? Além do Fluminense estar lutando por uma vaga a Libertadores de forma direta, tem muita rivalidade, é diferente, por exemplo, de um jogo como o de hoje, né? Que tem uma rivalidade de Sport Flamengo, em virtude lá da taça de 87, tal e coisa e tal, mas o seu rival direto, né, Marcelo, não quer ver você conquistando mais um título, levantando mais uma taça. Se puder fazer o serviço, vai fazer, né? Não, claro, o Fluminense tem uma motivação extra, o Fluminense tem muito mais perna do que o Flamengo, porque tem 10 dias de preparação só para um jogo. O Flamengo, muita gente nas seleções hoje ainda teve que viajar para Recife, retorna para o Rio de Janeiro para jogar a próxima partida. Sabe-se lá quanto desses jogadores de seleção vão estar à disposição. Contra o Fluminense, que tem vendido muito caro os resultados. Desde a chegada do Zubeldia, tem um time que está tomando pouco gol, um time que está fazendo pouco gol também, mas que os jogos contra o Fluminense estão muito duros. A rodada do meio de semana é bem difícil para o Flamengo.